Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Estamos de volta outra vez. E hoje a discussão vai ser empolgante. Ok. Pode começar com uma oração? Sim, claro. Pai Celeste, agora que vamos tratar da questão central do plano da salvação, oro para que estejas conosco com o Teu Espírito. Senhor, esse assunto é tão importante que oro para que ilumine nossa mente e que Tu cresças e nós diminuamos. Em nome de Jesus, amém. Em nossa última conversa, tratamos da questão da salvação na expiação. Pode nos dar uma breve apresentação? Ou revisar o que temos tratado nas duas últimas palestras? Sim, estivemos tratando de Babilônia e da doutrina da serpente. Nosso texto introdutório foi Gênesis 3:1, onde a serpente diz para a mulher: "É assim que Deus disse?" E começamos a analisar as três mentiras ou distorções que o diabo trouxe ao mundo. A primeira, se você lembra, foi a respeito da imortalidade. Certamente não morrereis. Analisamos a segunda, sereis como Deus. E a terceira foi, vocês saberão distinguir entre o bem e o mal. E analisamos toda aquela documentação e vimos que Roma prega como doutrina todas as três declarações da serpente. Todas as três. Em outras palavras, não é o que Deus disse, mas o que a serpente disse que é essencial. Mas tem essa questão que não é exatamente enfatizada aqui e que é muito importante. Trata-se da declaração após a queda do homem. A promessa foi dada de um Messias que viria. Lembra-se do que diz? E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a grande promessa messiânica de que o Messias viria e esmagaria a cabeça da serpente. Lembra de quando tratamos de que, na Bíblia do I. Rimes, a Igreja Católica Romana, por meio dos jesuítas, mudou isso para que se tornasse feminino. Eles dizem que é uma referência a Maria, mas também pode ser uma referência à Igreja. E a Igreja vai finalmente conseguir isso, porque tudo o que eles dizem é baseado no que a Igreja diz e não no que Deus disse. Então, essa amizade entre ti e a mulher, entre a semente da serpente e a semente da noiva de Cristo, continuará até o fechamento da porta da graça. Então, esse seria um tema que percorreria toda a história. E essa guerra continuará até a segunda vinda. Também naquela palestra, tivemos esse slide que diz: será que Deus realmente disse que só há um meio pela qual se pode assegurar a expiação? Você se lembra que em Gênesis 4:4, vimos que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então aqui temos duas formas de expiação sendo descritas. Uma foi a forma de Abel, que foi trazendo a oferta de um cordeiro que prenunciava a vinda de Cristo, e a outra forma foi a oferta de Caim, a oferta das obras de suas próprias mãos. E o fato de Caim estar muito irado por sua oferta não ter sido aceita, isso faz parte da natureza humana. Queremos fazer isso sozinho.
Por que deveríamos ser totalmente dependentes? Essa é uma questão muito importante. Há uma pergunta acerca da oferta que Caim trouxe. Ele não era um fazendeiro de gado. Então, por que sua oferta não foi aceita? Bem, Deus havia prescrito o modo pelo qual deveria acontecer. Não se trata de algo que havia sido apresentado nos dias de Caim e Abel. Foi apresentado no momento da queda de Adão e Eva, pois eles tinham que sacrificar um cordeiro ou uma ovelha, porque essa era a tipologia. Assim como os judeus tinham que trazer um cordeiro e sacrificá-lo, e era então só depois que o sacerdote assumia. Da mesma forma, Adão e Eva tiveram que sacrificar aquela criatura. E o sangue que fluiu era o tipo de sangue de Cristo, que fluiria em favor deles. E quanto à parte da Bíblia que diz que Deus fez as túnicas para Adão e Eva? Correto? Qual foi a contribuição de Adão e Eva? Tiveram que fazer uma oferta. Tiveram que matar a oferta. E Deus fez a túnica. Ele proveu um tipo de manto de justiça que ele apresentaria. Algumas pessoas pensam que Deus, na verdade, é quem fez o sacrifício ali. Adão e Eva tiveram que fazer o sacrifício, pois se analisarmos mais adiante, quando foi prescrito aos judeus, se um pecador tivesse que trazer um animal para sacrifício, o pecador é quem tinha que degolar o animal. O pecador é quem tinha que iniciar a ação, porque o pecador foi o responsável pela morte do animal. Muito interessante. Então, aqui vemos que a oferta de Caim não foi aceita. Ora, se foi prescrita que temos que trazer um cordeiro, então ele deveria tê-lo trazido, junto com seus vegetais. Mas provavelmente eles eram agricultores, tinham todas essas coisas. Ele poderia ter trazido um cordeiro. Ele não estava se concentrando apenas numa única questão. Naqueles dias, não havia monocultura. Eles trabalhavam com todos os tipos de alimentos. E os animais eram uma parcela da existência e da vida agrícola. Eram usados para o trabalho. Então Abel trouxe uma oferta que foi aceita. Caim trouxe uma oferta que não foi aceita. E esse conflito está sendo travado desde o início das eras. E os Caíns, antitípicos da atualidade, continuam muito irados e de semblantes decaídos. Eles não aceitam o fato de podermos ser salvos somente pelo sangue do Cordeiro. É por isso que essa questão da expiação é tão importante. Ora, quando olhamos essas questões prévias, e as 3 questões que a serpente mencionou, antes da queda de Adão e Eva, primeiro, certamente não morrereis. Segundo, sereis como Deus. E terceiro, vocês poderão, por seu próprio poder, diferenciar o certo do errado. Não é preciso Deus para isso. Então vimos em nossa discussão que isso é exatamente o que a Igreja Romana ensina, as 3 mentiras do Éden. Agora, em termos de expiação, qual dos 2 métodos, para sermos consistentes, você acha que eles aceitam com sua doutrina? Tem que ser o método de Caim. O método de Caim. De fato, eles chamam o método de Abel de anátema. Você é um amaldiçoado se seguir o método de Abel. Então precisamos analisar com muito mais detalhes essa questão, pois isso é o cerne do Evangelho. E em seguida, quando juntamos todas as peças, vemos que um método é bíblico, e é o método que Deus prescreveu, e outro método é o método de Caim, sendo exatamente o oposto ao que Deus prescreveu.
O diabo é o mestre da inversão. Ele reverte tudo. Se percebermos que estamos do lado que acredita no método de Caim e em todas as 3 mentiras do diabo, então somos parte de Babilônia. Sim. E mesmo se tivermos aspecto disso, somos parcialmente Babilônia. Mas tão logo aceitamos a autoridade daquele que é completamente babilônico, então nos tornamos parte de Babilônia. Então, vamos analisar a expiação. Isso. Isaías 53, versos 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. E cumprindo-se a Escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Que belo versículo de Isaías, apontando para Jesus Cristo que levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse é o plano de salvação. Em Romanos 3, 25, lemos, ao qual Deus propôs para propiciação, o propiciatório, ou o assento da misericórdia, por assim dizer, um ilasterium, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, para ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, a Bíblia nos ensina claramente que somos salvos pela fé no sangue do Cordeiro. Não temos justiça própria. A justiça é imputada e comunicada por meio de Jesus Cristo. Esse é o ensinamento bíblico. Somos salvos por seu sangue. Em outras palavras, Jesus morreu por mim, pois a vida está no sangue, não é? Roma nega isso. Roma diz que Jesus nunca morreu por você. Ele morreu, mas não por você. Ele morreu como um ato de perfeita obediência. E por causa da sua perfeita obediência e justiça, Deus perdoa você. Mas Ele não está fazendo isso por você. Então, na teologia católica, nós temos que nos livrar de nossos pecados. Nós temos que fazer as penitências. Nós temos que pagar o preço. Então, quando nossos pecados são perdoados, ainda não pagamos o preço por esses pecados. Na teologia católica, quando você morre, você não pode ir para o céu, porque você não pagou o preço dos seus pecados ainda. É preciso ir para o purgatório e ali pagar o preço pelos pecados. E esse tempo no purgatório depende de quanto pecado foi cometido. Correto. Essa é a teologia católica. Na teologia bíblica, Jesus Cristo pagou o preço, de acordo com Isaías. Ele pagou o preço. E é por meio do seu sangue que eu sou salvo, e sua justiça que me é imputada e comunicada. Essa é a posição bíblica. Vamos analisar a confissão luterana, que declara: o Evangelho, no entanto, é essa doutrina que ensina o que o homem deve acreditar a fim de obter o perdão dos pecados da parte de Deus. Pelo fato de o homem ter falhado em guardar a lei de Deus e tê-la transgredido, sua natureza corrompida, pensamentos, palavras e obras pelejam contra a lei e, portanto, ele está sujeito à ira de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E obras pelejam contra a lei, e, portanto, ele está sujeito à ira de Deus, à morte, à miséria temporais e à punição do fogo do inferno. No conteúdo do Evangelho é este: o Filho de Deus, Cristo, o nosso Senhor, assumiu e levou sobre si a maldição da lei, que é a morte.
e expiou e pagou por todos os nossos pecados, a fim de que somente por meio dele podemos entrar novamente nas belas graças de Deus e obter o perdão dos pecados. Pela fé somos livres da morte e toda punição do pecado, e somos salvos eternamente. Não há purgatório aqui, pois não há purgatório na Bíblia. Trata-se de uma invenção católica. Ok, tirando isso, é uma grande filosofia. Agora, a ira de Deus. Isso vem de Manuscript Releases, de fonte adventista. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essas palavras nos mostram por que a ira de Deus descendeu sobre seu Filho unigênito. Porque o inocente sofreu pelo culpado. Porque o justo levou sobre si a punição devida inteiramente ao injusto. Jesus veio para carregar a pena do pecado, da transgressão do homem, exaltar e vindicar a imutabilidade da lei de Deus e a retidão de seu governo. Ele veio para dar um fim ao pecado e produzir justiça eterna. Isso é totalmente bíblico. Ora, por que Jesus teve que morrer? Ora, porque a lei de Deus não poderia ser deixada de lado, pois a Bíblia diz, onde não há lei, não há transgressão. Se não há transgressão, não há penalidade. O fato dele ter morrido significa que a lei não poderia ter sido deixada de lado. Todos os reformadores reconheceram isso e deixaram bem claro que o fato de Jesus ter morrido significa que a lei permanece. Wesley disse isso, Martinho Lutero disse isso, Paulo disse isso. Então por que o protestantismo moderno diz que a morte de Cristo veio abolir a lei? Se ele pudesse deixar a lei de lado, não precisaria ter morrido. Bastava ter declarado. Exatamente. Então, o protestantismo moderno também está trilhando nos caminhos de Babilônia. Pois, se retirarmos a lei, retiramos o governo de Deus. Se tirarmos o governo de Deus, então qual governo colocaremos em seu lugar? O governo do homem. E que lei eles estão guardando? Estão guardando o domingo ou o sábado? Então, qual a lei estão guardando? Estão guardando a lei do Papa. Sim, de Babilônia. Esse é um ensinamento babilônico. Ensino babilônico, adoração ao sol. Em outras palavras, se aderirmos a esses ensinos, somos partes de Babilônia. Tem um leve enigma na Bíblia que diz: aquele que sabe e não o faz, para ele é pecado. Mas em outro versículo lemos que quanto ao tempo de ignorância, Deus não os leva em conta. Então ninguém é responsável até que seja confrontado com a verdade, convictos da verdade e rejeitaram a verdade. Só que o mundo está caminhando rumo aos ensinos babilônicos, inclusive os protestantes. Os católicos negam que Deus derramou sua ira sobre o seu sangue, e alguns de seus teólogos, pelo menos aqueles das instituições jesuítas, dizem: se esse é o caso, devemos amar o filho, mas odiar o pai. Já ouvi isso. Já ouviu essa declaração? Que tipo de pai faria isso ao seu filho? Faria isso. Mas sabe, eles não entendem a divindade, pois Jesus disse: eu e o Pai somos um. Toda a divindade esteve envolvida. Então, por que foi Cristo que teve que morrer? Porque em Adão todos pecaram. Eu herdei a natureza caída de Adão. Em quem estava Adão antes de Adão pecar? Em Cristo. Ele estava em Cristo. Então toda a humanidade, em sua condição não caída, estava em Cristo antes de estarem em Adão, pois Ele é o Criador. Portanto, somente Deus, somente o Criador podia pagar esse preço. É por isso que, como Martinho Lutero, quero reiterar e concordo com ele: o Deus que não morreu por mim não é meu Deus, pois ninguém mais poderia morrer por mim. Pois a Bíblia é bem clara em dizer que eu não posso herdar os seus pecados e nem você herdar os meus pecados. Eu sou responsável pelos meus pecados. Então, somente Deus, em que toda a humanidade existia corporativamente falando, poderia morrer por os meus pecados. Mas o que isso exige de mim? Eu tive uma vez uma discussão interessante.
Faz tempo. Ele era um advogado e sabia que eu era cristão. Eu estava tratando de um imóvel. Estava comprando esse imóvel. E ele era um advogado. Então começamos a conversar e certo dia ele disse, por favor, feche a porta. E eu disse, claro. Ele disse, você se importa se eu lhe fizer uma pergunta pessoal? Eu disse, não, sem problemas. E ele disse, você é um cristão e prega? Eu disse, sim. E ele me disse, eu também quero ser cristão, mas não consigo. E eu disse, por que não? Ele disse, eu sou advogado, e não é cabível que Cristo tenha morrido e pagado o preço pelo meu pecado. Porque se eu estou em uma sala do tribunal e há um culpado que é assassino, estuprador, ou qualquer que seja o crime que ele tenha cometido, e alguém se levantar e disser, eu vou morrer no lugar dele. Esse é um ato de misericórdia, mas não é justiça. A justiça exige que o pecador, a parte culpada, pague o preço. Então, o cristianismo não funciona. E aí eu lhe disse, mas tem uma falha em seu raciocínio. Sabe, o protestantismo ensina perdão sem consequência. Foi isso que lemos nos escritos de Moody na última palestra. Lembra? Que o protestantismo entregou a sua bússola moral e não permitiu que a Bíblia lhe ensinasse que não é suficiente ter Jesus como seu Salvador, mas que devemos ser completamente obedientes, devemos voltar à harmonia da obediência. Então eu disse, você está certo, a não ser por um detalhe, que a Bíblia ensina claramente que se alguém está em Cristo, deve morrer em Cristo. Então, eu morro em Cristo e sou ressuscitado em Cristo. Isso requer um novo nascimento. Isso requer a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem, que permitirá Deus trabalhar em sua vida. Então, quem paga o preço? Jesus o paga corporativamente por toda a humanidade, pois tinha a humanidade em si. Mas eu também tenho que pagar o preço. Preciso morrer. E quando tiver aceitado a Jesus como meu Salvador, devo morrer para o eu e ressuscitar nele. Esse é o novo nascimento, sem o qual não posso ver o céu. Sou um homem novo. Nem minha própria mãe me reconhece pelo o que eu era antes. Se fui um bêbado, agora sou sóbrio. Se fui um glutão, já não sou mais glutão, etc. Deve haver uma mudança. Se vivi em desarmonia com os requisitos de Deus, agora devo viver em harmonia com os requisitos de Deus. Então, o cristianismo sem consequências não é cristianismo verdadeiro. Então, a ira de Deus descendeu sobre seu Filho. Ele pagou o preço por mim corporativamente, como homem corporativo. O Deus homem, o único que era totalmente homem e ao mesmo tempo totalmente divino. E isso requer que eu retorne à harmonia da sua lei e à retidão do seu governo. Ele também é meu rei. Esta é a pedra fundamental da doutrina cristã. Romanos 5. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Está claro nas Escrituras que Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, ou seja, por sua morte, seremos por ele salvos da ira. Então foi ele que tomou sobre si a ira de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. A Bíblia é clara quanto a isso. Muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Estamos em uma mente com Deus novamente. Ele pagou o preço por mim. Ele sendo divino e toda a humanidade estando nele, ele pagou o preço. Morreu não somente por mim, mas morreu como eu e morreu como você. Morreu por cada um de nós, pagou o preço. O salário do pecado é a morte. E por não ter tido pecado como humano, ele ressuscitou dos mortos. E a divindade tomou a humanidade consigo e a ergueu dos mortos. E agora, ao aceitar pela fé o seu sacrifício em meu nome, arrependendo-me e permitindo que o velho homem morra nele, assim posso ter a vida eterna, sendo ressuscitado nele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma linda doutrina. É uma doutrina lógica. Satisfaz os requisitos da justiça e satisfaz os requisitos da misericórdia. Isso é lindo. Agora a visão da expiação conforme a Igreja Católica. No Concílio de Trento, as declarações que ainda estão em vigor, a Igreja Católica Romana condenou formalmente a doutrina bíblica de somente pela fé. Considere o seguinte: se alguém disse que a fé que justifica não é nada mais senão a confiança na misericórdia divina, que perdoa o pecado por amor de Cristo, ou que é somente essa confiança é que nos justifica, seja ele anátema, seja ele amaldiçoado. A Bíblia diz que somos salvos somente pela fé, mas eles nos amaldiçoam. Se alguém disser que a justiça recebida não é preservada e também não é aumentada diante de Deus por meio de boas obras, mas que essas obras são meramente o fruto e o sinal da justificação obtida, mas não a causa de seu aumento, seja ele anátema. Isso é bíblico? Não. São eles uma instituição que tem a Bíblia como fonte? Não. Eles negam a Bíblia. Acabamos de ler os versículos. Vejamos quão imprático isso é. O que eles estão realmente dizendo? Estão dizendo que Jesus realmente não morreu por você. Morreu como um ato de obediência perfeita, mas não por você. Você ainda tem que pagar o preço de seu próprio pecado. Então Jesus foi o quê? Só um bom exemplo. E também podemos ser assim, se pudermos fazer por nossas próprias obras, não é? E nos tornarmos como Cristo. É assim que ensina a nova era. Alan Jones, o reverendo na Catedral da Graça, em São Francisco, escreveu um livro chamado Reimaginando o Cristianismo, no qual declara: a fixação da Igreja na morte de Cristo como ato salvífico universal deve acabar, e o lugar da cruz deve ser reimaginado na fé cristã. Por quê? Por causa do culto do sofrimento e do Deus vingativo por trás dele. Como Deus pode ser vingativo se é Ele que toma sobre si a penalidade que é devida a você e a mim? Isso é um ato de amor inacreditável. E eles dizem que é vingativo. Isso realmente quer dizer que eles têm uma imagem de Deus, o Pai irado, e um ser separado, sendo o Filho que tem que levar a ira sobre si, pois o Pai não está disposto a levar, mas só há um Deus. E Jesus, sendo totalmente Deus, um com o Pai, a divindade estava envolvida naquele sacrifício na cruz, em sua totalidade. E ele chega ao ponto de dizer, da expiação, Jones também diz, o sacrifício de Jesus era para aplacar a ira de um Deus irado. Só se pode dizer algo assim se você não crer que Jesus era totalmente Deus, ou se acredita que talvez ele tivesse uma divindade imputada. Ele era totalmente homem e ele era totalmente Deus. De acordo com as Escrituras, foi o Deus Criador. Foi Ele quem falou.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Foi Ele quem falou e a humanidade surgiu. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós cremos num Deus pessoal, por meio de quem temos acesso através de Jesus Cristo, que é uma pessoa, mas é um com o Pai. Então, a substituição penal foi o nome que ele chamou de doutrina vil. O fato de a Bíblia ensinar que Deus tomou sobre si, em Jesus Cristo, a pena por meus pecados, é uma doutrina vil? A Bíblia chama isso de evangelho, que significa boas novas. E eles chamam isso de novas vis. Isso é um problema sério. Temos outro aqui. Richard Leonard é um sacerdote jesuíta em Sydney, que também é o diretor do Gabinete Australiano de Filmes Católicos. Parece que eles gostam de dramaturgia jesuíta, não é? E ele fala sobre a expiação numa entrevista de rádio. A maior parte da entrevista, intitulada O que dizer ao sofrimento e à morte, foi interessante, mas os comentários de Richard sobre a expiação são ainda mais. Dentre os 10 hinos cristãos mais conhecidos do mundo, acho que o Quão Grande És Tu está quase sempre entre os 5 primeiros. E, de fato, eu amo o Quão Grande És Tu, mas cantamos em missas e, recentemente, o entoamos com grande satisfação. Mas não consigo cantar a terceira estrofe. Vagueio por campos e florestas na segunda estrofe e exclamo em gratidão na quarta estrofe, mas a terceira estrofe diz: Se penso então que em poupar teu filho o enviaste para morrer por mim, esse é um verso lindo. Mas ele diz, bem, eu mal posso pensar nisso, porque não creio nesse tipo de teologia. Isso vem em um momento particular da teologia católica, chamado de Teoria da Expiação do século XI. E está baseada na carta de Paulo aos Romanos, portanto, tem algumas raízes no Novo Testamento. Vejam só como eles colocam as Escrituras de lado. Mas quando se destrincha essas partes no Novo Testamento, são usadas de uma maneira muito específica que acredito já ter perdido o seu significado, quanto à recompra de escravos e de todo o processo de redenção. Então fala da expiação e que os reformadores protestantes aperfeiçoaram isso chamando de teologia da satisfação. E o único meio pelo qual Deus pudesse se alegrar com o mundo era que o seu único Filho perfeito fizesse um sacrifício perfeito, a fim de que sua ira pudesse ser satisfeita. Não, Deus é justiça. O salário do pecado é a morte. E a única maneira de solucionar o problema e ainda ser um Deus justo é levar sobre si mesmo a penalidade. Como é que podem distorcer isso dessa forma? Há uma outra maneira pela qual é possível saber por que Jesus morreu. E isso é sabendo o porquê que Jesus foi morto. Viu só? Ele não morreu por você. Eu digo no meu livro que talvez seja mais útil dizer agora que Jesus não veio primeiramente para morrer, ele veio para viver. Mas o que a Bíblia diz? Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1,14. Jesus morreu por mim, não foi? Colossenses 1,20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santo e irrepreensível e inculpável, por sua justiça. E quase todas as coisas, diz Hebreus 9:22, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Será que a Bíblia é clara? Então, qualquer um que creia que Jesus não morreu por você na cruz, e isso inclui o Islã, eles negam a expiação. Isso inclui o mormonismo. O mormonismo nega a expiação. Isso é muito triste. Trata-se da essência do cristianismo. Eis aqui um lindo hino composto por Charles Wesley.
Esse hino é considerado um dos mais amados entre os 6.000 hinos de Wesley. Chama-se And Can It Be. É um dos meus favoritos e, diferente dos jesuítas, eu consigo cantar com todo entusiasmo. Eu amo essa canção. E pode ser que eu ganhe um interesse no sangue do Salvador. Morreu Ele por mim, que causei sua dor. Por mim, que Ele a morte buscou. Incrível amor, como pode ser que tu, meu Deus, morra por mim? Ele entendia isso. E o coro deve ser muito desagradável para os jesuítas. Incrível amor, como pode ser que tu, meu Deus, morra por mim? A mais bela de todas as doutrinas cristãs. Esse é todo o mistério. O imortal morre. Quem pode sondar seu estranho desígnio? Em vão o serafim primogênito tenta fazer soar as profundezas do amor divino. É tudo misericórdia. Que a terra adore, que as mentes dos anjos não indaguem mais. Incrível amor, como pôde ser que o meu Deus morreu por mim. Deixou o trono do seu Pai no céu, tão gratuita, tão infinita a sua graça, esvaziou-se de tudo, menos de amor, e sangrou pela raça desamparada de Adão. É tudo misericórdia, imensa e gratuita para mim. Oh, meu Deus, Ele me achou. Não é lindo? Incrível amor, como pôde ser que tu, meu Deus, morra por mim? Ao remover a expiação, removemos a centralização de Cristo e colocamos a humanidade em seu lugar. Você chega lá por suas obras, paga seu próprio preço. Até seus pecados perdoados são pagos no purgatório. E Jesus está removido da equação. Então, qual foi o seu propósito? O que ele fez? Um belo exemplo? Só isso? Apenas um belo exemplo? Devemos ter cuidado de não fazer de Jesus apenas nosso exemplo. Ele é nosso exemplo, sim, mas é muito mais que nosso exemplo. Ele é o nosso Deus, nosso Rei. Ele é nosso Salvador. Ele é nossa expiação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer coisa menos que isso é paganismo, é religião babilônica. Dá para ver por que devemos fugir de Babilônia? Há muito meu espírito aprisionado está, firmemente atado em pecado, e a noite da natureza. Eu desperto e o calabouço flameja com luz. Minhas correntes caíram, meu coração se libertou. Levantei-me, saí e te segui. Incrível amor, como pode ser que tu, meu Deus, morra por mim? E agora esta bela estrofe. Agora não temos nenhuma condenação. Jesus e tudo nele é meu. Vivo nele, meu guia vivo. E revestido de justiça divina, ouso aproximar-me do trono eterno e reivindico a coroa através do meu Cristo. E o refrão, incrível amor, como pode ser que tu, meu Deus, morra por mim? Wesley entendia a essência do cristianismo. Um último pensamento, a observância do domingo. Essa aqui é a carta apostólica Dies Domini, do Santo Papa João Paulo II, ao episcopado e ao clero. Quando a igreja, ao longo dos séculos, legislou sobre o descanso dominical, e você se lembra? Esse é o mesmo santuário onde Donald Trump foi. E onde se ajoelharam? No santuário de João Paulo II. Quando a igreja, ao longo dos séculos, legislou sobre o descanso dominical, a igreja teve em consideração, sobretudo, o trabalho dos criados e dos operários. Certamente não porque esse fosse um trabalho menos digno relativamente às exigências espirituais da prática dominical, mas sobretudo porque eram carentes de uma regulação que aliviasse o peso e permitisse a todos santificarem o dia do Senhor. Nessa linha, o meu venerado predecessor, Leão VIII, em sua encíclica Rerum Novarum, apontava o descanso festivo como um direito do trabalhador que o Estado deve garantir.
Por isso, é natural que os cristãos se esforcem para que também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Ele quer que a igreja e o Estado estejam juntos. E não é isso que a Bíblia diz que vai acontecer? Este aqui é um catecismo interessante. Esse é um catecismo explicado. Bellarmine Forum. Bellarmine é, obviamente, o cardeal Bellarmine. É interessante que o mundo protestante atual acredita na versão do cardeal Bellarmine sobre o anticristo. E esse anticristo futuro que está por vir seria babilônico ou bíblico? Babilônico. Ok. Os 6 mandamentos de Roma, especialmente ligados ao domingo, são um tanto interessantes. Os 6 preceitos da igreja são uma ampliação do 3º mandamento do Decálogo. É claro que se trata do 4º mandamento, mas por Roma ter removido o 2º mandamento, então passou a ter apenas 9 mandamentos e dividiram o 10º em 2. Só que cada um deles mudou de lugar. O 3º, então, é realmente o 4º. Então, eles não trabalham em nada conforme a Bíblia, e sim conforme a sua tradição. Os 6 preceitos da igreja são uma ampliação do 3º mandamento do Decálogo, que é, na verdade, o 4º. Então, é o mandamento do sábado. O primeiro preceito da igreja impõe sobre os fiéis o descanso de trabalho em certos dias, além do domingo, para agradar a Deus por suas graças especiais. O 2º preceito da igreja ordena a maneira na qual o domingo e os outros dias santos de obrigação devem ser observados. O 3º e o 4º preceito da igreja nos obrigam a confessar e comungar pelo menos uma vez por ano. O 5º preceito nos convida a sustentar nossos pastores. O 6º nos proíbe de nos casar com não católicos, ou solenizar o casamento como épocas proibidas, ou em tempos proibidos. Ok, eles têm todos esses tipos de regras que não são bíblicas, são baseadas em tradição. A Bíblia diz, em vão me adoram. Com doutrinas de homens. Correto. Ensinando suas tradições como doutrinas. Essas são leis específicas. É interessante que um dos sites católicos conservadores, eles alegaram que até mesmo Donald Trump não é legalmente casado com sua esposa porque ele é um protestante. E a menos que ele anule o anterior e se case novamente sobre condições católicas, então será verdadeiramente casado aos olhos da igreja. É algo interessante. Número 2. Estamos sob rigorosa obrigação de guardar os mandamentos da igreja, pois a desobediência à igreja é desobediência a Cristo. Mas qual Cristo? Não o Cristo da Bíblia, pois ele nos diz para guardar o 7º dia, e eles estão nos dizendo para guardar o 1º dia. Então, esse deve ser um outro Cristo na terra, não é? Cristo conferiu sobre a igreja os mesmos poderes que ele mesmo recebeu de seu Pai. Ele disse aos seus apóstolos, como o Pai me enviou a mim, eu também vos envio. Há uma diferença entre enviar alguém e obedecer preceitos totalmente diferentes. Ele nunca disse, como o Pai me enviou com leis e mandamentos para ensinar-lhes. Eu vos envio para ensinar nossas leis e mandamentos. Ele nunca disse isso, disse? Então, quando a igreja impõe algo sobre nós, é o mesmo que se Cristo o fizesse, mesmo sendo contrário à sua palavra. Pois ele disse, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E ao desobedecermos a igreja, desobedecemos a Cristo, como ele ensinou os apóstolos. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O Senhor fala da igreja como um reino. Ele também o compara como um rebanho, para nos ensinar que os filhos da igreja devem obedecer aos seus superiores eclesiásticos. Toda a sociedade é autorizada a fazer leis que os membros devam observar. E isso a igreja faz, e por sua boca Deus torna a sua vontade a nós conhecida. Aquele, portanto, que atrevidamente viola uma das leis da igreja, comete grave pecado.
É interessante que o espírito de profecia nos diz que nenhum homem lhe diga seu dever. Podemos estar em harmonia em torno das Escrituras, mas não posso ser sua consciência, nem você pode ser a minha. Minha consciência deve ser ditada por Deus. 3. Os regentes da igreja estão autorizados a dispensar os fiéis da observância de quaisquer dos mandamentos da igreja por motivos importantes. Isso é muito interessante. Será que Deus diz, sobre certas circunstâncias, vocês não precisam guardar os meus mandamentos? Ele nunca disse isso. Em nenhum lugar na Bíblia, não é? Que, sobre certas circunstâncias, não é preciso guardar os mandamentos. Não existe nada disso na Bíblia. Ele disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Guardem meus mandamentos, e eu não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Mas Roma diz que eles podem deixar de lado os mandamentos. O primeiro mandamento da igreja, a observância dos domingos e dias de festa, esse é o primeiro mandamento. E o mais importante, no primeiro mandamento da igreja, a observância solene do dia santo nos é imposta. Há 7 festivais do nosso Senhor, 5 de Nossa Senhora e 3 dos santos. Muito interessante. Então, no Catholic Christian Instructed, temos essa pergunta. A Igreja Católica tem o poder de fazer qualquer alteração aos mandamentos de Deus? Resposta. Em vez do 7º dia e outros festivais apontados pela antiga lei, a Igreja prescreveu os domingos e dias santos a serem separados para a adoração de Deus, e esses agora somos obrigados a guardar por causa do mandamento de Deus em vez do antigo sábado. Então, quem mudou? Pela autoridade de quem? Da igreja. Sua própria autoridade? Sim, sua própria autoridade. Aqui temos um documento de 17 de julho de 2020, bastante recente, e está na Crisis Magazine, uma voz para os leigos católicos. E diz, tragam de volta as Blue Laws. Nos Estados Unidos, no 7º dia da semana, o comércio e a indústria parecem suspensos por todo o país, cessa todo o ruído, uma profunda paz, ou melhor, um tipo de contemplação solene assume o lugar. A alma recupera seu próprio domínio e se devota à meditação. Alexis de Tocqueville escreveu essas palavras em sua obra-prima de análise política e social de 1835, da democracia na América. Trata-se de uma declaração antiga. Logo fala dessa bela paz que tinham quando guardavam o domingo. Avançamos e lemos. No entanto, os americanos, nesses primeiros dias de quarentena, falando sobre Covid-19, após a névoa da maratona de Netflix ter se evaporado, acordaram com uma apreciação surpreendente do que as gerações anteriores consideravam normal. Leis dominicais, conhecidas então como Blue Laws. À medida que a América volta à normalidade, devemos considerar essas leis e seus múltiplos benefícios mais uma vez. Poderiam voltar. Reconhecendo que as recompensas do sábado não estão limitadas apenas a cristãos como o Papa Francisco, que em uma entrevista em 2018 declarou: um dia da semana é o mínimo por gratidão para adorar a Deus, para passar tempo com a família, para brincar, para fazer todas essas coisas. Nós não somos máquinas. E eles citam aqui Jay Lefkowitz, um advogado judeu que diz que os judeus também guardavam o sábado, e isso trazia uma separação saudável entre o trabalho e o lazer, e a adoração e todas essas coisas. Logo, ele se refere outra vez à citação anterior. Mais seriamente, Tocqueville identificou várias vezes a inclinação que uma vez foi comum ao descanso dos americanos. O primeiro é como adorar. Como a adoração de Deus orienta o homem rumo ao transcendental e seus propósitos. Na igreja, o americano ouve da necessidade de controlar seus desejos, dos prazeres sutis da virtude, da verdadeira felicidade que trazem, e faz todo o discurso fúnebre de como era maravilhoso quando todos guardavam o domingo.
O segundo benefício é a qualidade de equilíbrio da observância sabática em um capitalismo americano que tende a fins exclusivamente materialistas que obscuram a dignidade inerente do homem. Isso está falando como o papado quer controlar a economia, e o domingo é parte disso. O Laudato Si é muito clara a esse respeito. De Tocqueville continua, e percebe que o capitalismo democrático, se desassociado da religião, regrediria em uma terra materialista e desumana, onde os homens manipulam e exploram uns aos outros para fins lucrativos. Então temos todas essas doutrinas sociais entrando aqui. Em terceiro lugar, ao dirigir os cidadãos rumo a fins transcendentes, as leis de repouso semanal inspiram os homens a buscar bens sociais que perduram além de suas próprias vidas limitadas. Em tempos céticos, portanto, sempre há o perigo de que homens se entreguem interminantemente aos caprichos casuais dos desejos diários. Então, o que realmente precisamos é essa calma nobre que recai sobre nós quando guardamos esses dias. Quando a alma se encontra momentaneamente isenta de crenças e do amor da difusão de prazeres físicos para preenchê-la por completo, se você não guardar o dia de repouso. Ora, com algumas poucas características anômalas, os domingos são mais ou menos indistinguíveis dos outros dias. Alguns países ainda proíbem a venda de álcool aos domingos. Alguns condados da Flórida proíbem a venda de brinquedos eróticos aos domingos, entre outras curiosidades. Corridas de cavalos e vendas de carros são fechadas no estado de Illinois. Muitas nações europeias nunca abandonaram restrições comerciais aos domingos e suas economias se mantêm muito bem. Então, o que estão sugerindo? Guarda do domingo. Descanso aos domingos. A América, para o bem de seu próprio bem-estar emocional ou espiritual, para o bem de sua própria sanidade, precisa restaurar as leis puritanas, Blue Laws. Será que há um movimento para trazer o domingo de volta? Com certeza. Estão falando agora de dar um reset. Temos um "e aí, professor", sobre o reset. Querem dar um reset em tudo. Dar um reset na sociedade, querem dar um reset na economia, querem dar um reset na indústria, querem dar um reset no meio ambiente, querem dar um reset na ordem social. Tem algo mais que precisa de reset? Sim, reset. Um novo mundo pós-corona. Exatamente. E haverá um lugar para a legislação dominical que está sendo promovida. O interessante é que isso fala contra o capitalismo. Você falou um pouco na palestra anterior que tivemos. Isso está entrando em choque com Trump. Temos esse choque interessante. Agora, em contraste com o que acabamos de ler, Malaquias 3 diz, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor não muda, a sua natureza não muda, a sua lei não muda. Não penseis que vim abolir a lei, disse Jesus em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não dá para mudar a lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Nós conhecemos o mandamento do sábado. Por quanto tempo? Para a eternidade. Eu sou o Senhor e não mudo. Portanto, abençoou o sábado, o dia do sábado, e o santificou. Deuteronômio diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Em nenhum lugar há permissão para mudar os mandamentos de Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Guarda-te de que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Qual autoridade vamos reconhecer? A de Deus. Não é uma escolha de adoração?
Então, se escolhermos obedecer ao papado em relação ao domingo em vez de a Bíblia, estamos escolhendo a autoridade de outra divindade nessa terra. Correto? Deuteronômio 10 diz que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Amarás o Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os mandamentos todos os dias. Deus não muda. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Há bênçãos quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor. A Bíblia é clara. Deuteronômios 26, 18. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardará todos os seus mandamentos. E ele diz em Deuteronômio 28, 13, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Se o protestantismo tivesse guardado os mandamentos, jamais teria sido sugado aos movimentos ecumênicos para obedecer os preceitos do Papa. Não teriam se tornado parte de Babilônia. Em Salmo 112 lemos, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Então não ficaria eu confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Com todo o meu coração te buscarei, não me deixarei desviar dos teus mandamentos. A Bíblia está repleta. João 14, se me amais, guardais os meus mandamentos. 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. 15, 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ou seja, no Antigo e no Novo Testamento. Paulo disse, a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Isso é o que importa, não os rituais e outras coisas. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. É tão claro. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E eles creem na doutrina da serpente? Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Eu podia continuar verso após verso. Escolhei hoje a quem sirvais, diz Josué. Em Apocalipse também diz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Para que tenham direito à árvore da vida, não é? Exatamente. O ponto é, quando analisamos essa questão de obediência a Deus, será que Deus realmente disse? E essa questão de nós guardaremos os preceitos de Deus ou os preceitos do mundo? Acreditaremos na serpente ou em Deus? Essa é a escolha. Qualquer organização que segue a liderança da besta se torna parte de Babilônia. E quando o protestantismo abriu mãos dos preceitos bíblicos em favor dos preceitos de Roma, ele caiu e se tornou parte de Babilônia. É por isso que a mensagem é repetida uma segunda vez. Caiu, caiu, Babilônia. Porque outros componentes foi acrescentado. Sempre foi o dragão, a besta. Infelizmente, agora também tem o falso profeta. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. É isso que a Bíblia ensina. E nós temos uma escolha. Podemos seguir a Bíblia e fazer disso nossa regra de fé, ou podemos seguir as pegadas do mundo e, com exercícios espirituais, sermos engolidos pelos ensinos espíritas. Quanto a mim e minha casa, e convido você também a seguir ao Senhor. Ao assim diz o Senhor. Pode orar por nós? Claro.
Pai Celeste, muito obrigado por nos apresentar ensinos tão claros em Tua Palavra. Ajuda-nos a implementá-los em nossa vida. E abençoa as pessoas que vão assistir esse vídeo e também a nós. Que nos encontremos outras vezes. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificações. Para assistir ao vídeo seguinte, clique aqui. Obrigado.